Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Eu vou falar dos últimos filmes que eu vi, porque eu tava sem ideias, mas daí eu fui olhar os filmes que eu vi no último mês e vários deles tinham umas premissas bem absurdas, de umas coisas exageradas mesmo. Então eu resolvi unir esses 3 filmes num episódio mais ou menos temático. Sempre lembro que os filmes que eu trago aqui, eles estão disponíveis em algum streaming na data de publicação desse episódio, e eu espero que eles continuem por lá, se você estiver ouvindo isso do futuro. E eu também nunca dou spoilers, pelo menos não um spoiler que vá atrapalhar a experiência ou estragar a grande revelação. Até porque esses 3 filmes que eu trouxe aqui hoje, eles não têm, assim, uma grande mudança, um grande plot twist. Tem coisas que acontecem e é isso. Mas vamos lá. Eu vou começar com um filme que a premissa em si não é tão absurda, mas o resto do filme é. Eu tô falando de Speed Racer, de 2008, dirigido pelas irmãs Lana e Lily Wachowski, adaptando o anime de mesmo nome. Como começar a falar desse filme? Ele quase ganhou um episódio solo aqui do podcast na época, mas eu tava com dificuldade de colocar tudo que eu queria falar sobre ele em palavras. Porque é de fato uma experiência. Na época do seu lançamento ele foi bastante criticado, meio que flopou, mas tempos depois ele ganhou status de cult em alguns círculos cinéfilos. Eu fui assistir ele sabendo disso. E eu gostei do filme. Se eu não tivesse gostado, eu nem tava aqui falando pra vocês. Mas eu acho importante ter esse conhecimento prévio pra ir preparado e, assim, comprar o conceito que ele quer vender. Porque, olha, que conceito. Speed Racer vai acompanhar o jovem piloto de mesmo nome. Lembrem que é uma adaptação de um anime. Em nenhum momento o filme tenta ser algo além disso, uma versão com pessoas de carne e osso de uma animação japonesa. Ele não tenta deixar a história menos absurda, nem deixar a atmosfera menos cartunesca. Ele mergulha de cabeça nessa estética e transforma isso em identidade visual que confere ao filme uma personalidade própria. É chocante no começo, mas depois você se acostuma. Mas tem uma hora que cansa. O filme ele se alonga uns 20 minutos a mais do que deveria, e isso me cansou. Assim, o excesso de cores foi tipo um doce enjoativo, que era muito bom, mas depois te deixa com dor de barriga. E foi por isso que eu não amei o filme, o motivo de que talvez a minha defesa dele seja um pouquinho xoxa, mas eu ainda defendo a sua existência. Eu adoro inovação, experimentação, e esse filme se aproveita muito disso, principalmente numa época pré-filmes de heróis que se escoram nos efeitos visuais. Esse filme, ele é basicamente efeitos visuais e essa é a graça dele. Falei e não dei a sinopse, né? Bom, não tem muito o que falar. O Speed Racer, ele é um piloto de corridas, ele quer ser o melhor do mundo, bater o recorde do irmão, que faleceu uns anos antes. Até aí, nada de inovador ou revolucionário, né? Tem um lance de corrupção nas corridas, e tem um outro corredor rival que é meio... sei lá, ninguém sabe qual é que é a dele, e daí a história vai se desenrolando. Mas eu lembro pouquíssimo dela agora, porque, como disse, não é algo muito memorável. Mas sabe o que eu lembro? Das cenas de corrida, das explosões de cores, de como a Christina Ricci tem olhos enormes e escalar ela para interpretar uma personagem de anime é a escolha certa. Speed Racer tá disponível no HBO Max. O próximo filme de hoje é A Gaiola das Loucas, um filme de 1996, protagonizado pelo Robbie Williams. Ele é dono de uma boate gay em Miami, casado com Nathan Lane, que é a drag queen residente principal dessa boate. Assim, casado, não sei se são, porque né, era os anos 90, eu acho que não estava legalizado ainda. Mas não importa, eles vivem juntos em relativa tranquilidade. Até que o filho do Robin Williams, que tá na faculdade, aparece falando que vai casar e que os pais da noiva vão vir conhecer eles. E daí segue-se diversas confusões.
Veja bem, o Robin Williams é contra o filho casar tão cedo e nisso eu tô do lado dele. Aliás, eu tô do lado do Robin Williams o filme inteiro. O filho dele é muito chato, é uma reacinha insuportável. E assim, não ajuda que a namorada dele é filha de um senador super conservador que vê nesse casamento uma chance de recuperar sua imagem que tá manchada por escândalos políticos. Que coisa, não? Nessa de posar como a família perfeita, o Robin Williams vai atrás da mãe biológica do seu filho, e aqui tem as nuances que eu não sei se eu entendi direito ou se não envelheceu muito bem. Eu não entendi, no caso, se o filho do Robin foi uma barriga de aluguel, ou se o Robin Williams é bi, ou se foi algum acidente que aconteceu pelo caminho, não sei. Mas no fim isso não importa para a história do filme, né? Porque o Nathan Lane resolve fazer uma drag de dona de casa e aí dá uma confusão porque dá tudo errado, para fins cômicos, é claro. Que nem eu falei, nem tudo envelheceu bem, mas ainda assim é um filme divertido, ele não demoniza os personagens LGBT, pelo contrário, eles são os certos da história. Tem uns estereótipos, mas isso tem até hoje, né? Imagina uns 30 anos atrás. E é tudo bem previsível, o final é good vibes até demais, mas até chegar nisso é super caótico e eu amo filmes caóticos. Coloquei como premissas absurdas porque, sei lá, como uma pessoa tão coxinha saiu de um lar tão progressista e também porque o final dele é bem inverossímil, mas é uma comédia boa, vale a pena conferir. Gaiola das Loucas está disponível no Prime Video. O último filme de hoje é talvez o com a premissa mais absurda e foi o que me motivou a nomear esse episódio. A Garota Ideal é um filme de 2007, mas não confundam com O Homem Ideal que eu falei uns 2 episódios atrás. Apesar que os 2 filmes são bons e eles focam em relacionamentos de humanos com não humanos, mas é aí que as semelhanças acabam. Em A Garota Ideal, a gente acompanha o Ryan Gosling, que é um ator que eu nunca liguei muito pra ele, mas aqui ele tá excelente. O personagem dele vive nos fundos da casa do seu irmão e ele tem dificuldade de socializar, de se comunicar, de estabelecer vínculos. Ele é super tímido, mas eu acho que tem alguma coisinha ali que o filme não dá nome, mas tem alguma coisinha ali sim. Porém, ele é um adulto funcional, ele tem um trabalho, ele frequenta a igreja local, tá meio que inserido ali na comunidade. Um dia, do nada, ele fala que tá namorando uma moça que vai chegar, que ela é estrangeira, e quando chega, o pessoal percebe que ela é uma boneca erótica. Existe um grande choque e estranhamento inicial, afinal, é uma comunidade bem religiosa, mas a solução que eles encontram é meio que manter a farsa, agir como se ela fosse uma pessoa mesmo. E, gente, eu sei que isso é muito absurdo. Eu fui ver o filme muito cética, mas, nossa, eu me surpreendi muito positivamente, porque é muito bom esse filme. Com esse relacionamento novo, o personagem do Ryan Gosling vai participando mais ativamente da comunidade e vai se sentindo mais confiante, compartilhando melhor o que ele pensa e como ele se sente, como se fosse as falas, né? Como se ele estivesse traduzindo as falas da boneca. Ele acaba falando o que ele quer falar ao invés de se esconder na carapaça dele. Ele é um filme de drama, não muito pesado, tem umas partes até cômicas, outras bem tocantes, tudo é bem dosado, que acaba resultando num filme que vale muito a recomendação, por mais absurda que seja essa premissa, por mais que eu tenha falado bastante das coisas que acontecem, é muito divertido ver tudo isso acontecendo e eu não sou muito fã desses filmes feel good, que você pode extrair uma mensagem de engrandecimento. Na verdade, eu acho que a maioria deles é bem chata e pedante, mas esse eu achei incrível, de uma premissa tão absurda, sair um filme tão sensível e com uma atuação tão boa do Ryan Gosling, inclusive. A Garota Ideal tá disponível no Mubi e no Prime Video. Bom, gente, essas foram as dicas de hoje, episódio curtinho, né? Vamos ver o que eu vou trazer semana que vem, ainda não sei. Tô pensando em fazer um especial de Halloween também, o que vou fazer não sei. Mas eu tô assistindo bastante filme de terror esse mês, quer dizer, eu vi 2 até agora, mas assim, já é, tipo, muitas vezes mais do que eu costumo assistir de filmes de terror. Então talvez venha aí um projeto de filmes de terror, ou talvez não. Mas eu acho que vem aí sim, porque eu tô empenhada
em sair um pouco da minha zona de conforto. Eu já saí muito da minha zona de conforto esse ano, vendo bastante coisa diferente. Nenhum desses filmes que eu falei aqui hoje, eles saem muito da minha zona de conforto, mas talvez possam sair da de vocês, principalmente Speed Racer. Então, fica aí essas recomendações. Sigam a gente no Instagram, @filme.da.semana, e a gente também tem um e-mail para contato, que é o podcast filmedasemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queiram colaborar com o nosso trabalho de qualquer maneira ou pagar um cafezinho. Fica aí o recado. E até semana que vem, gente. Tchau, tchau.